Bem, boa noite a todos. Mais uma vez eu agradeço aí vocês estarem dando a oportunidade de me ouvirem e se atualizarem sobre os casos em Barra Mansa. É muito importante essa oportunidade porque as pessoas divulgam informações equivocadas e através dessas lives a gente consegue levar informação verdadeira para as pessoas. Bem, atualização dos casos. Nós temos hoje 60 casos positivos. Muitos deles já foram curados com alta, mas são 60 casos acumulados desde o início desse período de combate ao coronavírus. Dos 60, 54 são feitos pelo SWAB, que é aquele teste com a saliva, tira do nariz e que leva alguns dias para nós termos o resultado. 6 são testes rápidos, como eu falei de outras ocasiões, nós faremos a contraprova e para ter certeza desse resultado, considerando que existe um percentual baixo de confiabilidade do teste rápido. Ele é ótimo para nos orientar, mas ele não pode ser definitivo para um diagnóstico daquelas pessoas positivas. Através do teste rápido, a gente consegue iniciar um tratamento até profilático, se for o caso de se considerar assim, com cloroquina, com Tamiflu, para evitar que, sendo positivo, que aquela doença ela progrida. Número de pacientes internados positivos. Nós temos uma pessoa na Santa Casa, testada com teste rápido, então ela agora coleta o SWAB e a gente vai ter o retorno desse caso em alguns dias. Na UPA do centro, nenhuma pessoa internada. No centro de triagem e tratamento do Covid, nenhuma pessoa internada. No Santa Maria, que é um hospital particular, são 4 pessoas, segundo o relatório que nós recebemos hoje. No Hospital da Mulher, não temos ninguém internado. No regional, nós temos 6 pessoas, dos quais 1 é positivo. Os outros 5 estão aguardando o resultado dos exames. Hoje nós iniciamos um serviço que eu penso que vai nos ajudar muito a controlar a evolução dos casos, principalmente daqueles que já são positivos. A pessoa ela tem o caso positivo, ela está em isolamento domiciliar, ela não tem necessidade de uma internação hospitalar, e esse quadro ele pode evoluir positivamente ou negativamente. Então nós montamos 2 equipes e foram feitas hoje 38 visitas domiciliares, entre ontem e hoje, para acompanhamento dessas pessoas que ou já testaram positivo ou que por alguma circunstância muito grave, ela tem que ser acompanhada mais de perto. Uma circunstância grave ela é conviver com alguém positivo. Então, nós estamos fazendo a visita domiciliar para acompanhamento tanto desse paciente quanto do ambiente onde esse paciente está. Se na família já não tem alguém com alguns sintomas, se já não teve um risco de contaminação e que isso progrida de maneira a nos causar mais casos positivos. Então essa equipe começou a trabalhar hoje, não tenho notícia de outro local que tenha feito isso, mas eu penso que é uma forma muito adequada de nós evitarmos que essas pessoas positivas elas tenham uma piora no seu quadro e necessite a internação, para nós verificarmos se elas estão tomando a medicação de forma adequada, aquelas que foram indicadas. É claro que a medicação é prescrita pelo médico, então se está sendo feito a medicação de forma adequada, e esse ambiente familiar. Então eu quero aqui agradecer a equipe de saúde que hoje fez essas visitas. Nós tivemos essa ideia ontem já foi iniciada e hoje nós concluímos. Isso vai ser agora um procedimento de praxe para nós acompanharmos a evolução desses quadros. É muito importante que isso seja feito. Eu recebi muitas mensagens nos últimos dias fazendo questionamentos de diversas naturezas. O que mais afeta e mais preocupa, não em Barra Mansa, mas a nível de Brasil, são as filas de banco. Isso está terrível. As pessoas estão recebendo seu benefício todos juntos, então não está tendo um planejamento de concessão do benefício de maneira que não houvessem filas nas agências. Então as filas estão sendo imensas no Brasil inteiro. Eu vi um vídeo
no Rio de Janeiro, de pessoas fazendo churrasco na porta de uma agência bancária, e isso é realmente lamentável. Bem, para nós evitarmos ou minimizarmos o problema que está sendo causado, eu tive hoje contato com a gerente da Caixa Econômica de Barra Mansa, e ela está me ajudando a organizar isso também, a Caixa do Centro e a Caixa da Vila Nova. São duas agências que nós temos da Caixa. O que nós faremos a partir de segunda-feira? Será colocado um guarda-corpo, vai acabar com o estacionamento daquelas vagas na porta da agência. Então, no centro, desde a esquina da Joaquim Leite até lá em cima, perto do estacionamento, lá no final da rua, onde nós temos ali uma série de vagas de carros, aquele estacionamento na segunda-feira ele já fica proibido de estacionar ali, a gente vai ter uma equipe para segregar aquelas vagas e impedir que elas sejam utilizadas, para que as pessoas não se acumulem nas calçadas ou da forma como foi. A gente vai organizar as filas agora nessa área do estacionamento dos carros, ali e também na Vila Nova. Então, na agência da Vila Nova, ali entre o posto e a ponte, não teremos estacionamento de carros, vai ser segregado para permitir que as filas sejam organizadas naquele espaço, marcando no chão a distância entre uma e outra pessoa, mas é fundamental que haja envolvimento. Não adianta nós adotarmos essa atitude e as pessoas não respeitarem, apesar da estrutura montada. A gente vai ter ali alguns profissionais da rede de saúde que vão auxiliar aquelas pessoas que eventualmente passem mal, para poder auxiliar também a higienização das mãos. A gente vai ter uma equipe de suporte para organizar filas e uma equipe da saúde na porta das agências bancárias. Faremos isso também no Banco Itaú, porque na segunda-feira haverão muitos pagamentos, então é provável que hajam filas. Para nós evitarmos a consequência que nós temos visto, tanto em Barra Mansa como por todo o Brasil, nós agora adotaremos essa atitude de organizar as filas. Eu digo que é complexo, a nossa equipe está diminuída, nós temos muitas pessoas em isolamento, seja pelo fator idade, seja por comorbidade. Então a equipe está diminuída e nós destinaremos boa parte da nossa equipe para poder fazer essa organização. Então agradeço antecipadamente a Ordem Pública, a Guarda Municipal e a Defesa Civil, junto com a Saúde, que serão os principais envolvidos. Eu também vou colocar uma ambulância na Praça da Matriz. A praça está segregada, não se pode ter aglomeração de pessoas na praça, mas a ambulância vai ficar na praça para que, havendo necessidade por algum desses profissionais de apoio, de ter o atendimento de alguma pessoa, alguma dessas pessoas que está aguardando o recebimento do benefício nas filas, para que ela possa ser atendida ali na ambulância. Algumas coisas são importantes nós considerarmos. Primeira delas, nós flexibilizamos o comércio para que, mesmo trabalhando de forma reduzida, as pessoas possam vender. Tem gente que vai quebrar, tem gente que já quebraria em função de crise, mas tem gente que está com o estoque dentro de loja vencendo e aí a pessoa vai perder absolutamente tudo. Esse fluxo mínimo de mercadorias, de vendas, vai permitir, primeiro, que o patrão possa pagar seu empregado, que ele possa arcar com o pagamento das suas contas e vai manter um giro mínimo na economia, de maneira que os pais de família eles tenham condição de alimentar suas famílias. Você que está em casa, entende o isolamento como necessário, você tem que ir à rua? Você tem que se fazer essa pergunta. É necessário ir à rua? Se não é necessário, eu sugiro que não vão. O isolamento ele continua existindo. Foi uma flexibilização do comércio, mas a necessidade das pessoas estarem isoladas, ela se mantém. O contato na rua, vamos fazer essa análise hoje, eu conversei hoje com um infectologista sobre isso. As pessoas estão na rua, todas de máscara, fazendo asepsia das mãos, evitando ao máximo contato com outras pessoas. Ainda assim, você acaba esbarrando em alguém, trombando em alguém, você tem uma proximidade. Existe risco? Sim, existe risco de contaminação. A máscara resolve? Não. A máscara é uma barreira eficaz para nós termos a prevenção, mas ela não é uma garantia de que não haja contaminação. Até porque a contaminação também se dá pela mucosa dos olhos. Então, não é só a via respiratória. A máscara impede que você, contaminado, contamine outra pessoa. Mas isso não te garante a não contaminação. Isso tem que ficar muito claro. Então, eu disse nos outros vídeos, eu hoje peço uma atenção muito especial. As pessoas devem se manter em casa. Havendo a necessidade de ir à rua, foi flexibilizado para que o comércio funcione, para quem precise comprar alguma coisa
possa comprar, mas é aquela história, sair de casa, destino da loja, compra o que tem que fazer e volta para casa. Eu percebi que o uso da máscara está sendo feito por 95% das pessoas. Isso é muito bom, as pessoas entenderam. Ocorre que esses 5% que não estão utilizando, quando você verifica quem são as pessoas que não estão de máscara, a grande maior parte são pessoas vulneráveis, são idosos. Percebi que existe uma resistência dos idosos em utilizar máscaras e eles ainda são os que estão sendo hospitalizados. Quando eu pego aqui o relatório de pessoas hospitalizadas, eu vejo que a maioria delas, a grande maior parte, é idoso. Eles vão ser vulneráveis à doença. A pessoa pode se contaminar sendo novo ou idoso, mas quem vai precisar do atendimento hospitalar, os números estão mostrando isso, a maior parte é idoso. E, lamentavelmente, também são os que vêm a óbito. Então, a maior parte dos que vêm a óbito, não são só eles, mas é a maior parte. Então, é muito importante que os nossos idosos continuem em casa, saiam o mínimo possível. Se você tiver que ir à rua, não leve companhia. A não ser que seja extremamente necessário, mas levar crianças à rua não faz sentido. As escolas estão fechadas para que as crianças não sejam contaminadas. E eu vejo mães andando com crianças na rua. Não é possível que não tenha com quem deixar um filho para fazer alguma coisa rápida na rua, considerando que essa coisa rápida, ela efetivamente tem que ser rápida, ela não pode demorar na rua, ela não tem que ficar exposta na rua. Então, algumas determinações que nós fizemos, elas precisam de envolvimento, ou todas elas, mas algumas ainda precisam de muito envolvimento. Por exemplo, ônibus. Nós sabemos que o ambiente dos ônibus, ele é propício à contaminação. Ainda enfrentamos, em alguns casos, ônibus cheios. Ainda tem um relato, apesar de nós enfrentarmos essa curva dia a dia, de fazermos as adaptações que são possíveis, ainda existem casos de ônibus cheios. A pessoa que estiver sem máscara dentro do ônibus, ela está sujeita a ser retirada do ônibus. Isso tem que ficar claro. A partir de segunda-feira, nós faremos algumas inspeções do tipo blitz, o ônibus será parado e, se houver passageiros sem máscara, ele será retirado do ônibus. Então, alguém vai devolver passagem dele? Não. Você não tem que entrar no ônibus se estiver sem máscara. Se você não está preocupado com a sua segurança, com a sua saúde, você no mínimo tem que respeitar a segurança e a decisão dos demais de transitarem com segurança. Então, aquele que estiver sem máscara será retirado dos ônibus. Isso tem que ficar claro, eu peço a compreensão de todos. Isso não é um pedido, é um comunicado. Será procedido dessa maneira. Teremos equipe para todos os ônibus da cidade? Óbvio que não. Vai ser feito na medida do possível. A gente vai parar aqueles que nós pudermos. É fundamental que você, passageiro, você também faça denúncia. E a empresa de ônibus ela está suscetível a levar multa por ter permitido alguém dentro do ônibus sem máscara. O motorista, se pegar alguém sem máscara, deve parar o ônibus e pedir que a pessoa se retire. Essa é a condição para nós, num esforço tremendo, nós voltarmos à mínima normalidade permitirmos que a economia ela não pare de vez. Eu vejo os vídeos do Brasil todo, eu fico quase que o dia inteiro acompanhando o noticiário do Brasil e acompanhando as notícias do estado do Rio, recebendo os relatórios de avanço da doença no estado do Rio, e a gente vê que a situação é muito grave. Nós adotamos muitos procedimentos que nos garantiram aqui uma margem de segurança, mas essa margem ela tem risco. E eu quero compartilhar com vocês algumas informações que me preocupam demais. Uma delas, se todos os hospitais da Baixada, do Rio, ou mesmo cidades próximas, se esses hospitais estiverem lotados e houver necessidade de um atendimento de paciente, e esse paciente vier para a nossa rede municipal, nós não podemos deixar de atendê-lo. É crime recusar socorro médico. Como as redes estão entrando em colapso, isso é algo que me alarma. Esse é o primeiro item. O segundo item, eu fui consultado a respeito de quantas sepulturas nós temos na cidade disponíveis. E isso é ainda mais preocupante, é sinal de que outros municípios talvez já não tenham condição de enterrar ou já estão planejando uma forma de enterrar aquelas pessoas que vierem a óbito. Esses dois elementos me fazem ter uma consideração agora muito delicada. Nós flexibilizamos o comércio e nós condicionamos a manutenção, isso foi num acordo com a Justiça entendeu que era necessário abrir o comércio em Barra Mansa,
e que nós temos uma margem de segurança. Mas esse acordo, ele previu que nós tenhamos um número de leitos que tem que se manter disponível. Quando esses leitos estiverem ocupados, nós teremos que fazer o isolamento novamente. Bem, talvez nós tenhamos que voltar com o isolamento antes da ocupação dos leitos. Então eu estou monitorando o avanço dos casos em outras cidades, eu estou acompanhando o rodízio de pessoas, aquela rotatividade de pessoas que entram e tem alta ou que o leito é disponibilizado até pelo falecimento, para que nós possamos projetar quando vai ser o momento de que os nossos leitos de Barra Mansa venham a ser ocupados por pessoas de outros locais, porque não se tem mais aonde colocar gente. Então, isso é um limiar muito tênue. Nós temos aqui a preocupação, primeiro, com a vida, e os nossos números mostram que tivemos efetividade, as ações implementadas em Barra Mansa têm dado certo, têm sido copiadas em muitos locais, então eu acho isso muito bom. Mas, por outro lado, nós temos também que ter preocupação com a economia. Então, esse limiar, ele é tênue e é uma balança que tem que estar muito equilibrada. Não adianta nós voltarmos à economia e nós temos um número de óbitos em Barra Mansa grande, porque nenhuma vida é dispensável. Então, o nosso esforço vai se manter e nós fazemos o nosso melhor para garantir as vidas e, à medida do possível, nós mantemos o comércio. Estou dizendo isso tudo para preparar as pessoas, porque eu tenho dito isso sempre. O modelo que eu vejo acontecendo vai ser que nós abrirmos, fecharmos, de maneira que esse equilíbrio seja feito, que nós possamos atender aquelas pessoas que vierem a ficar doentes e que não tenhamos mais. Então alguém vai falar assim, mas então você já está preparando para fechar? Sim, eu falei isso quando a gente abriu, se for necessário nós faremos o isolamento novamente. Vai ser amanhã? Não. A gente está no esforço de evitar que haja uma ocupação dos leitos, mas a gente tem um fator externo agora que é o imponderável. Eu não tenho como controlar as ações que são implementadas em outras cidades. Então é fundamental que dentro da nossa cidade aqui, primeiro, não vá para outra cidade que não tem controle. Não vá para outra cidade onde a incidência da doença está muito grande. Evite ir à rua. Evite, enquanto for possível, de vir ao centro de Barra Mansa, nos bairros. Eu tenho andado muito nos bairros para verificar como é que está sendo a postura das pessoas. Eu verifico que muita gente está vivendo a vida como se estivesse normal. Eu estive quinta-feira, na região leste, em vários bairros, e eu verifiquei muita gente sentada na calçada, batendo papo, sem máscara, tomando cerveja. Isso não pode acontecer. Você saiu de casa, você tem que estar com todo o equipamento de segurança, de preferência com óculos, com máscara. Você tem que fazer asepsia das suas mãos de forma permanente, evitar todo contato em alguém, tapinha no braço. Eu vejo muita gente cumprimentando de cotovelo, mas dando tapinha no braço do outro. Aquela pessoa que você deu tapa, ela pode ter recebido uma tossida por trás e ela está contaminada por trás e você bateu a mão nela ali cumprimentando. Então as pessoas não estão ponderando as muitas variáveis que são envolvidas nesse processo de contaminação. Eu reforço, não vão às ruas os que não tiverem uma necessidade muito grande de irem. Se você tem suspeita da doença, procure a unidade de saúde e faça o seu atendimento, seja atendido por alguém da nossa equipe, seja na UPA do centro, seja no nosso centro de triagem e tratamento do Covid, seja na Santa Casa. O ideal é que as pessoas procurem o centro de triagem e tratamento do Covid. Isso é uma declaração de respeito ao próximo. Se você tem suspeita da doença, e você procura a UPA do centro, ou você procura a Santa Casa, você está com suspeita, você acha que você tem a doença. Você, ocasionalmente, pode vir a contaminar alguém. Nós preparamos uma unidade para esse atendimento. Então, eu peço a você que, na sua dúvida, você procure a unidade de atendimento, de triagem, que nós criamos na antiga UPA da região leste. Nos próximos dias eu trago atualização, eu venho informar se vai ser necessário ou não nós voltarmos a fechar. Se for necessário, não vou ter constrangimento nenhum de fazê-lo. Então teve gente que falou, o prefeito cedeu à pressão do comércio. Não foi isso não. Eu cedi a uma constatação óbvia de que se nós não flexibilizarmos o mínimo dentro de parâmetros de segurança, as pessoas vão quebrar, nós teremos uma quantidade de gente passando necessidade, que nós provavelmente não teremos condição de atendê-lo, seja com cesta básica ou com outras ações.
Nós sabemos que o governo federal criou um benefício que tem uma previsão de 3 meses, mas nós temos visto o mesmo governo dizendo que tem dificuldade de fluxo de caixa para poder pagar esse benefício. Então isso não é uma certeza. A prefeitura está passando por um momento muito frágil financeiramente. Nós já vínhamos nesse processo há muito tempo, mas quando iniciamos o governo, nós pegamos lá os 270 milhões de dívida, a gente vem equacionando, mas agora as receitas caíram. Sejam repasses federais, sejam receitas próprias do município. Haja vista que até hoje nós não imprimimos o carnê do IPTU. Então nós não tivemos qualquer receita de IPTU esse ano. Isso quer dizer que a nossa condição de pagamento ela está prejudicada. E existem ações que dependem de investimento, dependem de pagamento. Nós recebemos recursos para funcionar o centro de tratamento do Covid, para estruturarmos a rede de saúde para atender o Covid. Mas todo o resto do fluxo ele tem que ser pago. E se as receitas estão caindo, isso quer dizer que em algum momento a gente vai colapsar em outras pontas, por mais que nós tenhamos condição de manter o centro de tratamento do Covid funcionando. Mas imagine, nós temos um tratamento cardiológico dentro da Santa Casa, nós temos pronto-socorro dentro da Santa Casa e na UPA, que dependem de investimento do município. Então, estou falando aqui de um extremo, estou dizendo que é provável que nós enfrentemos dificuldade para pagamento de salários em breve. Ontem eu vi um vídeo, vi uma declaração do vice-governador de São Paulo, alguns devem ter assistido, dizendo que São Paulo não vai conseguir pagar salários a partir de julho. O Rio de Janeiro já deu uma declaração similar. Isso quer dizer que a nossa situação ela é gravíssima. Eu digo isso para dizer que é importante que nós tenhamos condições de funcionar o comércio para as pessoas poderem resolver a sua vida por elas próprias do ponto de vista de subsistência, de alimentos, de garantir pagamento de conta de água e luz. A gente não sabe quanto tempo que as empresas também vão conseguir manter esse fornecimento sem pagamento. Então, é um momento que nunca ninguém viveu, a gente está passando por uma dificuldade que nunca ninguém projetou, uma solução, uma gestão dessa dificuldade. Estamos tendo sucesso porque você em casa tem se envolvido e feito o seu melhor para evitar que as coisas piorem. Então eu agradeço muito ao povo barramancense pelo seu envolvimento, deixando claro, existe risco. Quando você vai à rua e vai ao comércio, você está assumindo risco. Você deve evitar isso ao máximo, faça aquilo que é necessário, mantenha-se em casa o tempo que for possível. Isole sua família, preserve seus filhos, seus idosos, para que nós possamos continuar esse enfrentamento com os números favoráveis que Barra Mansa tem hoje. Não quer dizer que esses números vão se manter. A flexibilização necessária, se ela não for regrada, se as pessoas não seguirem procedimentos, é provável que mesmo regrada, que nós venhamos a ter mais casos e que esses casos se desdobrem para casos graves. Então, para a gente poder manter, é fundamental que você se envolva e você faça a sua parte da melhor maneira possível. Uma ótima noite a todos, que Deus continue nos abençoando, para a gente poder seguir em frente. Fiquem com Deus.